voltamos com mais um Comentando Episódio. Dessa vez vamos comentar um episódio de The Flash, que, cara, foi a conclusão da Gorilla War. Então, vamos ao vídeo. Canal do Gordo! Ok, pra começar o episódio meio que começou ali com aquele estilo meio que Dia dos Namorados. Como vocês sabem, foi comemorado aí nos Estados Unidos e tal, questão do Valentine's Day. Eu acho que eu falei certo pela primeira vez na minha vida. Mas enfim, o foco do vídeo não é exatamente sobre o Dia dos Namorados. Mas eles começaram ali meio que comemorando o Dia dos Amigos, que era lá da Terra 19. Onde o H estava meio que decorando todo o laboratório lá, pelo menos a parte onde temos a pista dos velocistas. E o Dr. Wells da Terra 2 acaba meio que criticando ele ali por ele ser uma pessoa que não é tão inteligente quanto eles achavam que era. E então a gente vê assim esse pequeno conflito dos dois. Além disso, temos o momento em que o Barry decora a casa toda pra Iris e tal, e eles estão naquele romance e sempre pensando, nós vencemos os gorilas. Mas mal eles sabiam que os gorilas já tinham um plano 2 aí, e tudo aconteceu porque a cigana estava em busca de fugitivos da Terra 19 na Terra 2. E pelo que eu entendi, não eram fugitivos, e sim uma fugitiva. Uma nova personagem que pode aparecer muito em breve na série. Porque se ela apareceu na Terra 2, o que custa ela aparecer na Terra 1? Então a cigana está atrás dela. Vimos também a Terra 19 pela primeira vez, como também vimos o velocista da Terra 19. Sim, e ele trabalha meio que com a cigana ou para a cigana. Rastreou a Metalman até a Terra 2 e mandou o velocista ir para a Terra 2 atrás dessa nova personagem, que a gente ainda não sabe quem realmente ela é. E o velocista também a gente ainda não tem ideia de quem ele realmente é. Porém, nós sabemos que ele também trabalha junto com a cigana na captura de fugitivos da Terra 19. Além disso, vimos a questão do exército de gorilas chegando em Central City e o plano deles de tapear o Barry de algum modo para que assim eles conseguissem usar o general lá para ativar os mísseis nucleares. E acaba que o Barry conseguiu evitar que acontecesse uma catástrofe ainda maior. Mas mesmo assim, meio que a gente viu os verdadeiros planos do gorila. A cigana chega atacando o laboratório Star, onde ela derruba o Cisco, depois derruba o Barry e acaba meio que caindo porque o Harrison Wells da Terra 2 atirou nela. Então eles aprisionam ela e ela esquece realmente o que ela estava fazendo lá e como ela chegou lá. Ela só lembra que ela estava na Terra 2 quando ela encontrou o Gurt. Então aí a gente tem esses elementos aonde que o Cisco ali e aquela paixão, Dia dos Namorados, lembra? No começo que eu falei? Então, aí o Cisco meio que ele tá caidinho por ela e ela aparentemente gosta dele, mas não é tanto da maneira que ele espera. Mas no final acaba rolando um beijo entre eles e todo mundo fica surpreso. A questão da Jessie querendo viver ali na Terra 1 com o Wally. Então, ou seja, teremos 3 velocistas. Ou pelo menos 2, porque como a gente viu no final, meio que o Savitar aparece de encontro ao Wally. E o que ele vai fazer, eu não sei. Se o Wally vai fugir, eu não sei. Mas a questão esse episódio ele foi bem centrado na questão da invasão dos gorilas. Só que assim, eu esperava muito mais do episódio, principalmente porque a gente viu milhares de gorilas. Eu esperava meio que uma adaptação da Gorilla War dos quadrinhos dos Novos 52, onde o Gurt meio que comanda o exército lá, no mesmo incidente que o Daniel West se torna o Flash Reverso. Isso aí eu já comentei com vocês, caso vocês ainda não tenham visto, dê uma olhada na playlist aí de quem onde eu falo sobre Daniel West, que também nos Novos 52 era parente aí da Iris, então é uma coisa meio confusa. Mas mesmo assim, tem um vídeo aí explicando mais ou menos sobre isso, e eu achei bem interessante a forma com que eles estavam desenvolvendo o episódio, até o momento em que eles começam a enfrentar o gorila, porque na verdade não rola muito, só rola
o Wally e a Jessie correndo ultra rápido lá, fazendo os gorilas ficarem procurando ele. O Barry leva um tronco do Groot e cai, aí depois o Wally cai, depois a Jessie cai, aí surge o Cisco e a Cigana trazendo o Solovar. Aí a briga fica entre o Groot e o Solovar, que acaba derrotando o Groot assim, de forma bem simples e fácil, e assim ele retorna para a Terra 2 e o Groot vai preso para Argus. Ou seja, agora nós temos o Groot lá junto com a Layla. Provavelmente ele vai aparecer em outros episódios, em outras temporadas, porque a gente sabe, no caso dos quadrinhos, o gorila sempre volta. Ele sempre é capturado, ou ele sempre consegue fugir e acaba voltando mais forte e mais poderoso. A questão também que eu achei bem foda no episódio é o fato deles enfatizarem que o Barry está disposto a qualquer coisa para evitar o futuro, inclusive matar outro ser vivo, que no caso a proposta dele era exatamente essa, matar o gorila Groot. Mas é aquela questão, todas as pessoas em volta dele argumentando de forma que a coisa errada a se fazer, que ele tinha que ficar mais pensar de forma positiva, ele sempre foi piedoso, e agora é aquela questão, ele estava pensando em cometer um assassinato para salvar o futuro da Iris. E o Dr. Wells da Terra 2 acaba dando um belo discurso para ele, argumentando que sempre há uma outra saída. E toda vez que eles tentarem fazer a coisa da maneira mais fácil, pode não ser a melhor maneira. Porque, como a gente viu, ele inventou lá que estava doente pro Wally, e assim o Wally estava desistindo de ficar com a Jessie e aquela coisa toda. Então ele acaba decidindo por não querer mais ver o futuro e mudar o futuro. E a forma com que ele resolve de uma vez tentar mudar tudo é se casando com a Iris. No caso, ele pede ela em casamento e a gente tem aí uma conclusão bem interessante. Uma conclusão para o Dia dos Namorados, uma conclusão para o episódio, mas eu vou ser sincero, eu esperava um pouquinho mais. Sério, eu queria muito que rolasse ali uma pancadaria com os gorilas, para fazer jus à questão daquele exército que foi até lá. No caso, o Solovar derrotou o Groot e todos os gorilas se curvaram ao Solovar novamente e acabaram voltando para a Terra 2 sem ter aquele confronto que a gente esperava. Então eu achei isso meio paia, mas ao mesmo tempo foi um episódio bacana, porque trouxe essa questão do Barry questionar se é certo ser piedoso e se ele alguma hora vai ter que matar, aquela coisa toda, e isso faz bem pra história. Mas eu queria muito mais dos efeitos especiais ali, das lutas, mas aquele negócio, nem sempre a gente tem tudo o que quer. Mas eu sei que você tem uma opinião sobre esse episódio e eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre esse episódio e qual a melhor parte do episódio. Deixe aqui nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, deixe aquele like, compartilhe, favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque o que não mata, engorda. É isso aí, valeu e tchau! Galera, chegamos ao final do vídeo, aquele momento em que vocês ficam aguardando o salve do canal. Então vocês ficam aí se perguntando, cadê meu salve, cadê meu salve? Está aqui. Se você já preencheu o formulário, você vai receber seu salve, que é dado em ordem de cadastro. Não se esqueça, é em ordem de cadastro, então preencha o formulário. E vamos lá, um salve para o Pedro Caldas, um salve para o Flame Hunter, um salve para o Rafael Silva, um salve para o Alan Pessoa. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você ainda não recebeu o seu salve, logo mais ele deve sair. Ou então dá uma conferida nos vídeos passados que também já pode ter saído. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!